A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero saudar a todos vocês, não como ontem, na aula anterior, porque eu já quero entrar direto na palavra, mas eu quero agradecer a presença de vários, Fábio, do Vando Matias, do Jairton Gomes, Walter Pacheco, Sérgio Ricardo, Alessandro Coutinho, Rael Guimarães, Vando Matias, Kim Vieira do Amaral, um grande amigo que eu respeito muito mesmo, Giovanni, pastor Josenildo Nunes, Alex Menezes, Carlos Silva, obrigado pelo seu carinho, viu, pastor Carlos? Meu amigo mestre Aguiar, obrigado pela sua presença, por estar sempre conosco, sempre tenho boas memórias de ti quando lembro de ti. Neide Amorim, Marcelo, meu Jorge Amorim, meus grandes amigos, Raul Souza, Deisilane Vieira, que o Senhor abençoe todos vocês, Fábio Pantoja Guilherme, lá de cima, já perto das Guianas, meu Deus, estão bem longe. Luciene, Profeta José, Kim Vieira mais uma vez, minha mãezinha Esté Gouveia, Lisa Serpa, Jorge Ferreira e muitos outros. Quero saudar a todos vocês, sejam bem-vindos, mas eu quero entrar direto neste assunto, porque hoje é pouco tempo o que eu darei para vocês, mas agora eu quero entrar num texto da ceia. Eu quero mostrar para vocês a importância da ceia para Jesus. Eu mostrei na aula passada que a ceia ela é a oferta de vegetal, a oferta de manjar, ela sempre é a oferta de cereais, ela sempre vai estar presente quando alguém fazia uma oferta, animal, a palavra de Deus, sempre que apresenteis a oferta animal, sempre trareis para mim a oferta de cereais, a oferta de manjar, ou a oferta que traz o sal, que traz o azeite, que traz o vinho, que traz o incenso, e que traz o vinho. Então, essa ali, aquela bandeja que vinha com o trigo, os pães, que representam o pão e o vinho são os principais elementos, mas a água também é tão importante quanto o vinho e quanto o trigo. O azeite que representa o Espírito Santo. Vamos falar sobre isso quando estivermos dentro da aula em si e olhando para os textos. Mas aqui eu queria hoje usar o capítulo 13 de João, falando sobre alguns detalhes da ceia, quando o Senhor Jesus apresentou a oferta de manjar, a oferta de cereais, antes do Calvário. Ele era o Cordeiro de Deus e agora ele mesmo está sendo o sacerdote que tira as suas vestes, coloca outras vestes para poder executar o que era necessário ali. Então, ele vai tratar de algo muito importante, que é a bacia. A bacia é importante. A bacia é importante. Por que a bacia é importante? Porque ela fala, a bacia fala, alguém me perguntou ontem, dizendo, é correto lavar as mãos na bacia? Sim. É bíblico? É bíblico. É correto. É claro que é correto. Teve mais outra pergunta que alguém me fez aqui, Maico, na aula passada, que eu observei ali alguém fazendo essa pergunta, mas eu não tenho aqui mais. Mas eu vou lembrar na caminhada. Vamos então para João, capítulo... O Maico está colocando aí para você se inscrever temporariamente aí, para vocês se inscreverem aí, Osana Bible School, o Maico vai colocar aí .org/ceia do Senhor. Então, voltando a esse ponto, quero dizer que essas 3 aulas são grátis e preliminares, mas não é o curso em si. Já falei isso várias vezes, e volto a fazê-lo, essas 3 aulas para tirar a poeira da sua cabeça e preparar você para as aulas em si. As aulas estão, olha aqui, a apostila, essa aqui é a minha pasta, minha querida pasta, aqui e aqui, ó, o calhamaço
da apostila. Que é a apostila, que é o livro, né? Claro, está em forma de livro. Eclesiologia 1, Bases da Doutrina da Ceia do Senhor, faz parte do livro de Eclesiologia que eu vou lançar agora. Já está prontinha, não tem que fazer mais nada aqui, viu, irmãos? Graças a Deus. Daqui para 244 páginas tem este livro, que vamos, todos que participarem e se inscreverem do curso, terão o privilégio de ter Avant Premiere. Então, o texto já tendo feito os anúncios para vocês, vamos então aí, João capítulo 13, quero que vocês abram suas Bíblias, vamos estudar alguns detalhes aqui. Antes do dia da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de regressar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, e os amou até. Nunca deixou de amá-los. Tendo amado os seus que estavam no mundo, e os amou até o fim. Então, a demonstração da ceia do Senhor, a ceia do Senhor, primeiro ponto da ceia do Senhor, o impacto, primeiro ponto da ceia do Senhor, ela é uma festa de amor. Uma festa de amor, né, da igreja. Da igreja organismo, não da organização. A festa do amor. Isso aí, João capítulo 13, versículo 1. Versículo 1. O ágape. Esta é, por isso conheciam os discípulos como uma festa. Ágape, a festa do amor incondicional de Deus para conosco. A ceia do Senhor, ela tem que ser uma festa do amor. Então, o que o amor pode fazer nesse dia? O que o seu amor pode fazer nesse dia? Não é só sentar lá num banco e fazer o culto, e cantar um hino, levantar a mão para o céu. É agir, atuar com as suas mãos. O que você pode presentear, o que você pode oferecer, o que você pode edificar, o que você pode consolar, o que você pode guardar, o que você pode doar, o que você pode transmitir. É a festa do amor. O amor faz todas essas coisas que eu acabo de falar. E isso que nós vamos ver aqui na ceia. A ceia, ela não era uma reunião de pessoas que pegavam um pedaço de pão, engoliam e tomavam um pedaço, um cálice daqueles forrequinhas que nós oferecemos para os irmãos, emisando o dinheiro que a própria igreja te dá. Um dia vocês vão me compreender. Um dia vocês vão me entender. Um dia vocês vão saber por que eu vos falo isto. Versículo 2, e enquanto ceavam a festa, enquanto eles comiam a comida da Páscoa, que era o cordeiro, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho dos Iscariotes, o propósito de entregá-lo. Então, a ceia não pense que todos que estão na ceia são seus amigos. Nunca pense que ali que na igreja só tem santo. Isso é uma ideia aqui, muito ruim que nós temos, né? Então, preste atenção. Nunca pense que ali só há Olimpos, como o Senhor Jesus faz. João capítulo 13, versículo 2. João capítulo 13, ali estava, o que está escrito aqui? Um homem que tinha no coração o desejo da traição. Ali está. Nunca você vai pensar assim, não. Aqui, todos que estão aqui são limpos. Nunca. Então o Senhor Jesus está colocando aqui para nós que sempre na ceia vai ter alguém com o coração com um propósito negro. Um propósito. Um coração com um mau propósito. Vou colocar aqui um coração com mau propósito. Um coração com um mau propósito.
o poder da ceia, que a ceia do Senhor e a gravidade do seu significado, expulsará, tirará aquela pessoa daquele lugar. Veja só o texto no capítulo 3, 13, verso 3. E sabendo Jesus que o Pai entregara todas as coisas em suas mãos e que ele viera de Deus e para Deus voltava. Então o que nós temos aqui é que na ceia do Senhor, o Senhor coloca em nossa mente, nós não vamos conquistar, nós já conquistamos. Já é uma conquista. E ele está colocando aqui, sabendo que o Pai entregara todas as coisas em suas mãos, mas ele ia sofrer. Ele ia sofrer como que o Pai entregou tudo nas suas mãos. Ele está dizendo o seguinte, o Pai deu a ele a oportunidade dele fazer o que ele quisesse. Esse é o sentido aqui desse texto. Sabendo Jesus que o Pai lhe deu a oportunidade de fazer o que ele quisesse, estava nas suas mãos o que ele quisesse fazer, e que ele viera de Deus e para Deus voltava. Então ele sabia duas coisas. Número um, que ele tinha poder para realizar tudo que ele vai realizar, mas também ele sabe que já chegou a hora dele voltar para o seu Pai. A ceia do Senhor é o memorial da sua ida, é o memorial da sua saída do nosso, para ele voltar para o trono de Deus. É um memorial. Nós celebramos o fato da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição. Nós não só temos memória da sua morte, ou só do seu sepultamento, ou só da sua morte, mas de um ponto de vista íntegro, total, de um ponto de vista geral a respeito da nossa redenção. Então, cada vez que nós participarmos da ceia do Senhor, nós estamos pensando ali num propósito total, que Deus te entregou todas as coisas na sua mão, você está participando da ceia e que você vai voltar para Deus. A ceia do Senhor é um memorial de que você conquistou, vai conquistar e que vai voltar para Deus. É o tempo de você parar para pensar qual é o meu futuro na eternidade. A ceia do Senhor é um tempo para você pensar e meditar sobre isso. Aí no versículo, então, ele vai agora da bacia. Aí a bacia, ela é uma doutrina que ela vai desde o verso 4, até o verso 17. Então a bacia, ela vai desde o verso 4 ao verso 17. A importância da bacia, pastor, eu não vou falar tudo, porque eu tenho que deixar isso aqui para o curso, mas eu quero falar da importância da bacia. E qual é a importância em si? A importância da bacia, que aqui é onde queria chegar, que é o ponto número 3, porque tem alguém aí anotando, João capítulo 3, versículo 4 ao versículo 17. 4 ao 17 é que eu vou falar da importância da bacia e a importância da água. A importância da água. Isso aqui é importante. Na ceia. Eles tiraram a água da ceia. Você vai ver lá, não tem mais a água da ceia. E os que tem, está numa torneira que abre ali numa pia. Por falta de entendimento profundo a respeito disso. Muito, muito sério esse assunto. Ok? Quero falar especificamente disso, especialmente quando Pilatos lava a mão, ele toma aquela bacia e lava a mão, e quando ele faz isso, ele está fazendo um ato profético sem que ele tenha nenhum entendimento. Porque Deus queria que eles vivessem e vivenciassem esse momento. Fazer esse desenho. Lembre-se que estamos nas nossas aulas preliminares, são grátis e preliminares, não é o curso, eu não estou no curso, mas estou abrindo a mente de vocês através dessas aulas preliminares, para que você então
tenha uma ideia a respeito. Então aqui você tem o altar de sacrifícios, que somente no dia da expiação era chamado de altar de holocausto. Por quê? Porque aqui fora ficava a sétima peça do tabernáculo, aqui, e o animal era queimado 99%. Por que 99%? Porque a gordura do fígado e o redenho dos rins ali eram queimados aqui. Por isso que era chamado de holocausto, porque fazia parte, os dois altares estavam trabalhando juntos. Esse ficava no lugar onde lançavam as cinzas, quando era tiradas daqui do altar de sacrifício, eles vinham até aqui fora e lançavam as cinzas. No lugar das cinzas era onde eles edificavam em pedras, tem que ser pedras, conforme está escrito aqui na palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Então vocês vão perceber isso e a seguir vocês vão ver uma bacia que o sacerdote se lavava para poder entrar no santuário. Então, essa bacia aqui, com água, aqui estava o sangue, também aqui estava o corpo em si, falando aqui, porque eu estou falando de sacrifício e de holocausto. Os holocaustos eram queimados 100%, não podiam ser comidos pelos sacerdotes, mas o sacrifício não. A perna era comida pelo sacerdote, a perna, né? Ele podia ficar com a pele, que era a pele, né? Isso era dado para o que oferecia o sacrifício. Mas não estamos falando sobre isso agora, só estou fazendo alguma memória. Então, aqui, nesse aspecto, você vai perceber que para ele entrar aqui e participar do pão, ele tinha que participar do batismo. Preste atenção aqui nesse detalhe, porque aqui é o sacrifício de Cristo. Jesus morre no Calvário. Eu creio, sou batizado nas águas para poder comer do pão. Esse é um princípio agora muito importante. Esses dias os discípulos foram batizados? Foram, os discípulos foram batizados. Jesus falou de um segundo batismo. Em Marcos capítulo 10, a partir do verso 30, ele fala a respeito do outro batismo. E qual é esse outro batismo? Esse aí é o batismo com fogo. O batismo com fogo, ele é o batismo do cálice. É o batismo da presença do sacrifício e da morte, das atribulações, das tribulações e dos problemas que vão mexendo com todas as coisas que nós precisamos consertar no nosso caráter em função dos instintos de aquisição, de comunhão, de autoproteção, de domínio, de alimentação e de comunhão. Então, dentro desse propósito que eu estou mostrando para vocês, a ceia do Senhor, ela é um elemento vitorioso que vem na minha vida e que dá testemunho de que eu criei em Jesus, fui batizado nas águas e agora eu tenho o privilégio de participar, do pão. Você não vê isso diferente, você não vê aqui o altar de sacrifício. Aí imediatamente você vê a mesa e depois a bacia. Você não consegue provar na Bíblia o contrário. No texto de 1 Coríntios, capítulo 10, você vê a mesma ordem. Você pode observar aqui no capítulo 10, versículo 1, 1 Coríntios 10, 1. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis. Você não pode ignorar isso aqui. Então, o que nós falamos de líderes que pegam a ceia do Senhor e dão para as crianças? E dão para qualquer pessoa que está participando ali. Porque ele se sente constrangido de que os membros do corpo de Cristo participem e os ímpios e os que não se converteram a Deus ainda, ele tem pena deles. Então ele está fazendo a mesma coisa que Saul. Ele está tendo pena de Agag
está permitindo que Agag viva e que Agag não morra. Então ele está fazendo, e Samuel vem e diz, o rei dos amalequitas tem que morrer. A carne tem que morrer. E você está dando comunhão para Agag sem que a carne queira morrer. Por isso que a ceia do Senhor, 1970 ainda, 1974, ela era fechada só para os membros de Cristo. Foi isso que Jesus fez. Jesus não deu ceia do Senhor para estranhos presentes. Por que que os líderes de hoje estão fazendo isso? Nós estamos passando por cima de uma série de leis da graça, das leis da graça, para poder ficar bem com os riquinhos, para ficar bem com os amiguinhos, para ficar bem com as pessoas que nós não queremos ter problemas. Essa é a pura verdade. Então o Senhor Jesus sempre, quando ele queria falar em particular com o seu discípulo, ele dizia, e os levou a um lugar à parte, e lhes falava, e os levou a um lugar à parte, e os explicava, e os levou a um lugar à parte para ter comunhão com eles, a ceia do Senhor. Então esse é um princípio importantíssimo, é que a bacia tem dois sentidos. Qual é o sentido? Ela tem o sentido de declarar que não somos culpados, não falei sobre isso, vou falar no curso. Estou falando agora aqui que é uma declaração de que eu morri em Cristo, um altar de sacrifício, estou adentrando no lugar santo para ali participar da mesa do Senhor, conforme eu acabei de mostrar para vocês. Então, lendo o texto de Coríntios, que vamos ler outras vezes, está escrito assim, não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, todos eles passaram pelo mar. Eles foram batizados. É o que ele está dizendo. E o verso 2 diz, e foram todos batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Eles foram batizados não somente através de Moisés, quando ele subia nas nuvens, lá ali no meio das águas, como também eles foram batizados ao passar pelo Mar Vermelho. E aí no verso 3, então, eles estão mostrando aqui, lá no Egito eles participaram do sacrifício do Cordeiro, passaram pelo batismo no verso 2, no Mar Vermelho, e agora todos comeram do mesmo manjar, olha aqui, espiritual, que ela é uma oferta de manjar, ela é uma oferta memorativa, e todos participaram do pão, por isso que eu disse para o anterior, que na aula preliminar anterior, que ela que essa atitude é um memorial da morte do animal. O animal morre, fica na bandeja a oferta vegetal, ou de manjar, ou de cereais, para declarar a memória da morte daquele animal. Por isso que a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, é um memorial da morte de Cristo. Por quê? Porque ela é a oferta vegetal que lembra do animal. É isso, nesse princípio que nós estamos. Então, a bacia vai começar, primeiro ponto da bacia, que é a bacia para tirar a culpa, para tirar a sujeira, para eliminar a sujeira da caminhada. Por quê? Porque diariamente nós estamos andando no mundo. E como estamos andando no mundo, nós sujamos os nossos pés. E a Bíblia diz que os nossos pés, eles falam de quê? Eles falam da promoção do Evangelho da paz. E na nossa caminhada, ao nos misturar, ao comer, ao ter comunhão, ao abraçar, ao ouvir, ao falar, ao comungar, né, com as pessoas da nossa casa que não têm comunhão com Deus, nós vamos sujando os nossos pés. Então, qual é o primeiro papel do líder quando for realizar a ceia do Senhor? Não é deixar que o louvor faça isso, nem a adoração faça isso, nem a oferta faça isso. Isso é uma prerrogativa da bacia que contém a água. E o que é a bacia que contém a água? É a ministração da palavra. Olha aqui, são quantos capítulos? Quantos versículos? São 38 versículos.
Nós vamos pegar do versículo 4 até o versículo 17. Então, nós vamos ver 13 versículos que ele está só ministrando a água. Meu Deus, está ministrando a água. Michael, olha o que ele está fazendo. Ele está ministrando a água, mas ele gasta mais tempo, Michael, ministrando a água na bacia do que ministrando na copa. Mais tempo ministrando na copa. Então, eu vou colocar aqui, simbolicamente, isso aqui para vocês verem, porque eu quero dar mais realidade a esse fato aqui para vocês. Hein? Já. Aqui, ó. É um pouquinho. Olha só. Orikamanaya Surya Babas. Remai Roshoramas. Meu Deus. O que eu estou dizendo aqui me deixa trêmulo. Eu sinto a presença de Deus aqui. Michael, ele gastou mais tempo ministrando a água da bacia, Michael, do que ele gastou ministrando o vinho da copa. E aí ele vai do verso 4, ele começa dizendo: levantou-se da ceia, tirou o seu manto à parte e tomando uma toalha, cingiu-se aqui. É o trabalho sacerdotal dele. Põe aí, por favor. Aí eu coloquei nas nossas Bíblias, aí está o texto de Levíticos capítulo 6, verso 10. Eu vou para lá e vou ler para vocês. Levíticos capítulo 6, verso 10. Diz: o sacerdote se vestirá com a túnica branca e com os seus calções de linho sobre a sua carne e retirará as cinzas quando o fogo consumir o holocausto sobre o altar, e as colocará em um lado junto ao altar. Depois despirá de sua túnica, se despirá de sua túnica e vestirá outra túnica e retirará as cinzas para fora do acampamento, para um lugar limpo, porque ali era o lugar do holocausto. Então ele está levando a cinza, na verdade. O seu corpo já tinha sido queimado quando ele saiu. Ele está levando as cinzas emocionais do seu sacrifício. Que ele está fazendo isso, ele está mudando as roupas. Capítulo 13, versículo 4, levantou-se da ceia, tirou o seu manto à parte, e tomando uma toalha, cingiu-se. Aqui a liderança pastoral, a mentalidade pastoral, que ele vai colocar diante, ele não vai colocar diante da igreja o exemplo do seu orgulho, o exemplo da sua riqueza espiritual, da sua riqueza intelectual. Ele vai colocar aqui a sua humilhação, a sua humildade. Porque ele mesmo se auto-humilhará. E aí ele está fazendo um trabalho, conforme eu acabei de ler em Levíticos capítulo 6, versículo 10. Levíticos capítulo 6, verso 10 e 11, que ele está mudando do traje e colocando um traje, tirando o traje de pomposidade, o traje do peitoral de juízo e das campainhas, e colocando um traje e humilde para poder ministrar aos seus discípulos. Aqui ele não vai mostrar quantas casas ele tem, quantos carros novos ele tem, quantas congregações que ele fundou, quantas peripécias ele fez no ministério. Não, aqui ele simplesmente está se despindo do seu próprio eu. Vantagens que ele leva sobre muitos, está se colocando numa posição semelhante aos seus pupilos que ele amava. Oh, bendito seja Deus! Como nos falta isso! Meu Deus! Aí o verso 5 ele diz: depois pôs água em uma vasilha
em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha e os cingia, a tirar a sujeira dos pés dos seus discípulos. Vocês caminharam muito, andaram em lugares que eu não sei aonde vocês andaram. O fato de nós entrarmos sendo salvos, nós somos salvos, lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos salvos. Nós somos salvos. Mas nossos pés andam em lugares que sujam a nossa caminhada, suja os nossos pés. E ele disse, aqui na minha mesa vocês não vão poder sentar. Michael, ele não era numa mesa, numa cadeira que eles sentavam. A mesa ficava como essa Bíblia estendida aqui, e eles se sentavam assim, ó, deitados. Então, cada um ficava perto dos pés um do outro. A cabeça deles ficava ao pé um do outro. E João se esticou mais e acabou deitando no seio de Jesus. João. Isso só era possível por causa que não havia uma mesa com cadeiras. Era uma mesa baixinha, de 27 centímetros de altura, assim. Que eles se deitavam e ficavam assim, todos ao redor. E um ficava perto da cabeça do outro, o pé perto da cabeça do outro. E Jesus disse, aqui na mesa, nós não podemos deixar ninguém entristecido com o testemunho de sujeira dos pés dos que estão próximos da mente daqueles que nos julgam, que muitas vezes nos julgam. Então a ceia do Senhor é um momento de celebração em que todos nós que estamos perto dos nossos irmãos possamos declinar os nossos pés perto deles sem que eles sintam em nós nenhum tipo de sujeira na nossa caminhada. Isto é a ceia do Senhor. Depois pôs a água em uma vasilha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Os pés de vocês vão ficar perto da cabeça de cada um. E os pés de vocês precisam ser limpos. Por que ele fez isso? Claro que eu não vou poder explicar todo este capítulo, porque é só para vocês terem uma ideia. Em Levítico nós temos a resposta disso. Em Levítico capítulo 1, capítulo 1, versículo 19, perdão. Olha só o que diz a Bíblia, Maica. Diz assim, mas lavar-se-ão com água as entranhas e as pernas ou as patas do animal, da vítima, e o sacerdote queimará tudo que está sobre o altar. É holocausto de oferta queimada de cheiro agradável a Jeová. Então a mesa do Senhor é um lugar de testemunho agradável. Meu Deus! Deus abençoe vocês, que vocês possam compreender por que o Senhor Jesus... Aí Pedro, então, Maico, diz assim... Aí Pedro disse assim, olha só, que disse, Jesus disse... Aproximou-se, pois, Simão e disse, Senhor, tu me lavas os pés? E Jesus respondeu, o que eu faço agora tu não entendes, mas depois o entenderás. E Pedro lhe disse, nunca me lavarás os pés. Então Jesus disse para ele, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, se eu não te lavar, ele está mostrando que Jesus, pelos pés, estava representando toda a vida da pessoa. Porque ele disse, se eu não te lavar, Jesus não disse, se eu não te lavar os pés, Jesus, se eu não te lavar, ele está dizendo, se eu lavar tuas patas, teus pés, então eu estou lavando tudo que está em ti. Então ele disse assim, então Simão disse, Jesus disse, se eu não te lavar, não tens parte no corpo. Tu não faz parte do corpo. Então Simão lhe pediu, Senhor, não somente me laves então os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus, algo aqui doutrinário sobre o pecado, sobre a vida da comunhão, que é forte, respondeu Jesus, aquele que já se banhou, você é salvo, você já creu em Cristo. Não, aqui ele disse assim, não necessita de lavar-se, senão os pés,
pois todo o seu corpo está limpo, você está salvo, mas a sua caminhada, claro que ele estava dizendo logo depois, mas não todos, porque ele está lembrando de Judas ali. Então, o que eu estou falando sobre a ceia? Que é a importância da ceia? A minha comunhão com Deus, todo o meu corpo está limpo, porque Ele me lavou, Ele me salvou, Ele me resgatou. Mas a minha caminhada na terra, andando, indo na casa de um parente, indo no banco, andando na rua, andando nos mercados, isso somente a palavra nos pode lavar. E o principal aqui é a água. Então, esse dia, você como ministro do Senhor, não pregue outra mensagem, a não ser uma mensagem que leve os membros do corpo daquele lugar a terem uma conscientização de que eles andaram em lugares impuros e que eles precisam lavar-se. Até amanhã, na nossa próxima aula, eu vou continuar este assunto. Se inscrevam no grupo. Quero que vocês, por favor, inscreva-se no grupo, faça parte desse grupo e também você ir lá e fazer a sua inscrição temporária no osanabibleschool.org. O Michael está colocando aí para vocês, /Ceia do Senhor. osanabibleschool.org /Ceia do Senhor. Torne-se membro e associe a este canal. Torne-se membro, por isso você vai ver aí alguém com o símbolo Seminário Osana na letra verde. Sabe por quê? Porque eles já se tornaram membros deste canal. Torne-se membro desse canal e abençoe a sua própria vida e as nossas vidas. Que o Senhor Jesus, que se importa com você, permaneça com você.